Eu acho a notícia muito boa. A entrevista que o ministro Paulo Guedes deu é totalmente alinhada com o pensamento liberal, mais abertura comercial. Ele acusou as gestões anteriores de isolarem o Brasil, né, ou de ideologizarem demais, como no caso do Mercosul petista. E a pauta econômica do governo atual é abertura comercial. Isso é música para meus ouvidos, isso é prosperidade para a nação, emprego, renda, tudo mais. Paulo Guedes também desmereceu essa questão, essa preocupação com a questão do superávit comercial presente hoje com a China, porque isso aí é um resquício da mentalidade mercantilista, isso é uma bobagem, já foi refutado por Adam Smith no século XVIII, essa mentalidade de que exportar é bom e importar é ruim, e ter déficit com um país específico é algo ruim. Isso é uma mentalidade, aliás, do Trump, né? E não tem nenhum respaldo na boa teoria econômica. Eu tenho déficit comercial com várias empresas das quais eu sou consumidor e isso não é nenhum problema para mim. Então, quanto mais comércio com o mundo inteiro, melhor, sob o ponto de vista material, sob o ponto de vista de prosperidade de uma nação, e nisso o ministro está certíssimo. A decisão de ir para esse caminho de uma livre região de comércio e o presidente Bolsonaro também endossando essa mensagem, falando que o futuro do Brasil é com a China e tudo isso é interessante e mostra uma guinada de um discurso mais ideológico durante a campanha e do começo do governo e também de alas do governo. Vamos lembrar que o guru do Bolsonaro, Olavo de Carvalho, escreveu em maio que quem diz que relações com a China é possível um puro comércio pragmático, né, ou é imbecil ou é um agente chinês. Então ele está chamando o próprio presidente e o seu ministro da Economia de imbecis ou de agentes chineses. Então é óbvio que isso mostra uma certa maturidade, um choque de realismo, talvez, do governo que precisa atender vários setores que produzem, querem exportar ou então querem importar insumos manufaturados mais baratos da China. Para o consumidor também é bom, porque significa produto mais barato e é recurso extra para gastar em outros setores ou poupar, o que é sinônimo de mais investimento, taxa de juros menores. Dito tudo isso, né, e derruba algumas narrativas, uma delas é de que o governo teria uma postura totalmente ideológica nas relações internacionais e não é bem isso que a gente está vendo, ou de que a influência do guru Olavo de Carvalho seria absoluta e não é bem isso que estamos vendo, né? Além de derrubar algumas narrativas, ou mostrar pelo menos uma mudança positiva do governo, né? Eu acho sim que cabe ressaltar aqui, até em nome da coerência, eu já falei isso várias vezes, o mundo não se resume a comércio, né? O pragmatismo é importante, principalmente nas relações internacionais, mas e ainda mais no lado do Brasil, que o Brasil é um país menor, nesse sentido ele tem que aproveitar a crista da onda da globalização. Do lado dos Estados Unidos, eu entendo uma postura de maior preocupação e ceticismo com a China. Existe aí uma disputa, e é óbvio que ela é ideológica, como era no tempo da Guerra Fria, entre dois modelos, entre dois sistemas que lutam pela predominância global. E Deus queira, e os brasileiros sensatos também, que sejam os Estados Unidos os vencedores dessa batalha, e não a China. A China representa um modelo ditatorial, opressor, sem liberdade de imprensa, sem direitos universais, sem tudo aquilo que o Ocidente considera sagrado, enquanto que os Estados Unidos são o farol da liberdade no mundo. Então, o Trump compra uma briga muito mais geopolítica do que apenas comercial. E ele protege essa narrativa com um discurso mercantilista comercial. Ele não está sendo totalmente sincero, ou então ele realmente não entende totalmente a questão comercial e aí usa a falácia mercantilista. Mas o fato é que existe mais do que apenas comércio no mundo e a médio e longo prazo é importante que os Estados Unidos saiam fortalecidos dessa batalha e a China, de preferência, enfraquecida. Agora, é óbvio que não dá para ignorar o dragão chinês quando o assunto é comércio. Fala. Positivo isso e esse pragmatismo liberal na economia e globalização. Conheço o Marcos Troisi, já fui à palestra dele, já conversei muito com ele, entendo os pontos dele, mas eu queria só repetir uma coisa para deixar claro aqui, né? Não é indiferente para o Brasil a médio e longo prazo quem vence essa guerra cultural, assim como não era durante a Guerra Fria. A União Soviética, o Império Soviético, representava uma ameaça ao mundo. A China, não sejamos inocentes. A China representa uma ameaça ao mundo em termos ideológicos. Eu acho que é muito importante a gente traçar uma distinção aqui entre forma e conteúdo. Eu sou um crítico muito veemente, inclusive, da forma nacional populista e de certas figuras da direita de reagir
as ameaças que eles apontam, mas as ameaças são reais. Eu não acho que seja obscurantismo falar de resguardar os valores básicos da civilização ocidental judaico-cristã contra seus inimigos, incluindo o globalismo, incluindo certas forças que existem no mundo, como os muçulmanos radicais e como, sim, o imperialismo chinês. Então, uma coisa é discutir qual é a melhor forma de lidar com a ameaça. Outra coisa é ridicularizar quem aponta que existem essas ameaças. Eu acho que a gente precisa fazer essa distinção, porque senão a gente vai estar sendo só estritamente economicista aqui. É bom comercializar com todos os países e ignorar que existem mais do que essas questões no mundo. Existem valores morais, existem questões sobre, inclusive, princípios que são caros a todos aqueles que vivem aplaudindo a ONU. Né? Os direitos universais não são respeitados em muitos países que se viram contra o Ocidente, e a China é um deles. A China não é uma economia de mercado, isso é uma grande bobagem do ponto de vista econômico, inclusive, é absolutamente controlada pelo Estado ainda. A questão dos Estados Unidos não é meramente comercial, isso é outra bobagem, na minha opinião. Basta ver o discurso, o melhor discurso já feito por Trump até hoje, em Varsóvia, um discurso eivado de sentido moral. A defesa que os Estados Unidos fazem de Taiwan e da sua autonomia, por exemplo, é absolutamente moral, não é apenas comercial, assim como a defesa que acho que o Ocidente como um todo deveria fazer de Hong Kong. Porque se o interesse é só comercial, deixa logo a China atropelar Hong Kong e Taiwan e eliminar o Tibete do mapa. Então, existe muito mais do que comércio e do que o foco estritamente focado no PIB em relação ao mundo. E, felizmente, que tem lideranças globais que, obviamente, não são as da ONU, até porque é contraditório, como eu disse. A ONU, a turma que idolatra a ONU fala em autodeterminação dos povos, ao mesmo tempo que fala em direitos universais, que esses povos não respeitam. Não é o povo da China que manda, não tem democracia. Não há autodeterminação alguma onde há um regime opressor ditatorial. Existe uma imposição de um regime contra o povo. É muito diferente de autodeterminação dos povos. Então isso é um discurso que serve como verniz para proteger regimes que são nefastos, normalmente à esquerda. Porque quando é da direita, aí esquece a autodeterminação do povo chileno quando está sob Pinochet. Aí esquece. Então, felizmente, existem lideranças no mundo que são lideranças morais e não apenas materialistas. Porque, felizmente, vencemos a Guerra Fria graças a uma figura como Ronald Reagan. Se dependesse de Jimmy Carter, talvez o mundo hoje falasse russo.